Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional protocolou um requerimento solicitando informações da Presidência da República acerca dos gastos públicos para a realização dos atos presenciais e virtuais no dia 7 de setembro. O pedido da ordem é assinado com base na Lei Geral de Acesso às Informações Públicas. No requerimento, a OAB questiona quantos desses atos receberam dinheiro público do orçamento da Presidência, de quais rúbricas foram atualizadas as eventuais verbas públicas, a prestação de contas dos atos e como se deu o procedimento de contratação, licitação para aquisição de produtos e serviços que subsidiaram cada um dos eventos. Nós endereçamos a diversas autoridades do nosso país um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação para que se demonstre, para que se publique, para que se dê publicidade aos gastos que foram efetivados pela Presidência da República nos atos preparatórios para o dia 7 de setembro e nos próprios atos do dia 7 de setembro. É verdade que a data de 7 de setembro, que é uma data de todos nós, é uma data cívica, foi sequestrada pelo Presidente da República para seus interesses pessoais. E é muito importante que a população brasileira saiba quanto de dinheiro público foi despendido neste esforço pessoal e nessa utilização pessoal de verbas públicas. Na última semana aconteceu o 10º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB. O evento reuniu dirigentes da Ordem, procuradores de defesa das prerrogativas, juristas, conselheiros e ministros para debater e propor medidas em defesa das prerrogativas da advocacia. Confira. Este evento é exemplo da nossa luta incansável em defesa das prerrogativas advocatícias. A OAB completou 9 décadas desde sua fundação. Em todos esses anos, tem respondido competentemente às novas demandas dos advogados e das advogadas, mantendo-se sempre atualizada, presente e combativa. Sinto-me honrado por construir esta entidade que se mantém como exemplo histórico pela atuação indefectível em defesa da valorização da classe. O nosso vanguardismo e experiência são inspirações para as instituições democráticas pátrias. Ética e eficiência têm sido os alicerces das ações realizadas pela Ordem, contribuindo decisivamente com o exercício profissional da advocacia. A advocacia é central para o Estado Democrático de Direito. Foram os advogados e advogadas que firmaram a certeza de que o Estado deve ser justo e que o direito é o instrumento que assegura a justiça. A luta pelo direito, impulsionada diariamente por nossa classe, protege a liberdade. Lideramos a ideia de democracia e dos direitos humanos em nossa civilização. A busca pela felicidade e pela harmonia da humanidade atravessa permanentemente a vigília e o espírito da advocacia. É por isto que a defesa das prerrogativas advocatícias ocupa a centralidade de qualquer democracia e fomenta diretamente a própria cidadania. Tenho participado de diversos eventos em muitos lugares do país. Palestras, reuniões, inaugurações de sede, atos de desagravos e, infelizmente, testemunho de perto a gravidade de nosso contexto. Os casos de violação aos nossos colegas são gravíssimos. A tortura perpetrada por policiais militares contra o advogado Orcélio Júnior, na cidade de Goiânia, é um exemplo dessa barbárie. E lá estive ladeado com grandes homens e mulheres defensores das prerrogativas. Em virtude deste caso, a OAB ingressou com uma ação civil pública inédita, a fim de reparar os danos coletivos produzidos à advocacia e condenar o Estado e suas forças policiais, cujas ações lesaram não apenas o ilustre advogado Orcélio Júnior e sua família, lesou, violou, além de toda a advocacia brasileira, a própria humanidade. O que será da justiça brasileira pós-pandemia? O Poder Judiciário, eu penso, precisa abrir um diálogo com a sociedade, com a advocacia, com aquilo que eles estão pensando em realizar após a intronização da tecnologia
para fazer o Poder Judiciário funcionar nos tempos de Covid-19. É verdade que muitas dessas tecnologias facilitaram o nosso trabalho. A sustentação oral à distância já era um pedido da advocacia de longa data, e não por acaso ela foi introduzida no novo Código do Processo Civil em 2015, né? Esta possibilidade de sustentação oral à distância, a permitir que toda a advocacia brasileira pudesse acessar o tribunal e realizar os atos para os quais somos contratados pelos nossos clientes em sua plenitude, sobretudo daqueles mais carentes, que não têm condições de remunerar o deslocamento de um advogado de seu escritório até o tribunal para praticar este importante ato processual, né? Esse que nós chamamos de o fechamento do nosso trabalho, né? O fechamento do nosso trabalho no processo se dá lá na sustentação oral, né? No momento em que o tribunal se posta a julgar quase que definitivamente os nossos pedidos, né? E eu digo quase definitivamente porque essa jurisprudência defensiva que avança no Brasil vai fazendo com que os processos terminem em segunda instância, né? Mas aqueles que conseguem acessar os tribunais superiores ainda têm uma segunda chance de coroamento do trabalho, né, com sustentações orais nessas cortes. O discurso que a gente escuta pelas ruas é que a advocacia vai desaparecer, que nós, na verdade, advogados e advogadas, seremos substituídos pelos robôs cibernéticos e, portanto, pela inteligência artificial, nós deixaremos de existir. Primeiro, eu queria registrar que essa não é uma preocupação só da advocacia, né? Outras profissões também estão ouvindo essa previsão catastrófica que se coloca nos tempos atuais. E colocar a todos os senhores que isso não é verdade, que a advocacia não irá desaparecer, que os robôs cibernéticos não serão capazes de nos substituir. Agora, é fato que a tecnologia trouxe mudanças importantes para o exercício da nossa profissão. E como nós temos uma atividade dinâmica e a sociedade, a atividade do direito, é uma atividade que acompanha as mudanças sociais, nós precisamos efetivamente fazer uma reflexão sobre as mudanças que nós precisamos realizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho e na nossa advocacia. Portanto, sem dúvida alguma, a pandemia acelerou tudo isso, nos colocou de forma muito rápida diante dessas mudanças todas e nós precisamos, sem dúvida alguma, efetivar essas mudanças e fazer, na verdade, as adequações necessárias para que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa profissão. A edição de setembro da revista Justiça e Cidadania já está disponível para leitura. A publicação deste mês destaca a reforma tributária e a tributação da advocacia. Acompanhe. Segundo a revista, abre aspas, a tributação dos rendimentos dos advogados sempre enfrentou resistências e incompreensões. Atualmente, no momento em que se discute a reforma tributária no país, não raro se ouve que é preciso acabar com os privilégios dos advogados. A verdade é que a tributação dos advogados nada tem de diferente de todos aqueles que exercem alguma profissão regulamentada. Em outro trecho, a edição ressalta que no Brasil temos um sistema tributário que vive constantes momentos de turbulência, que geram incertezas e, consequentemente, insegurança jurídica. A reforma tributária é absolutamente necessária para trazer simplificação ao sistema tributário brasileiro, torná-lo menos litigioso, garantir a previsibilidade e o fortalecimento da federação, além de adequá-lo a um novo tempo de uma nova economia que terá por protagonistas os serviços de alta tecnologia, o comércio eletrônico e o mundo virtual. Mas, sendo realistas, no momento excepcional pelo qual estamos passando, em razão da pandemia e talvez principalmente pela crise política, não temos condições de tratar de uma reforma tributária que exige amplo debate e um grande pacto político e federativo. Fecha aspas. A publicação contou com a participação do presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional, Eduardo Maneira. A revista completa você confere em editorajc.com.br. A OAB Nacional promoveu no YouTube o debate sobre separação, divórcio e partilha de bens. O evento, que está em sua 4ª edição, faz parte de uma série que aborda temas controvertidos na doutrina e jurisprudência.
Se você tem um casal jovem, sem filhos, que poderia fazer o divórcio extrajudicial no tabelionato, este casal precisa ir ao tabelionato de notas, ou este casal pode escolher entre ir à via extrajudicial para fazer o seu divórcio ou ir ao juízo fazer seu divórcio. Então, essa dúvida sobre se as partes preenchem os requisitos para ter a sua separação ou seu divórcio no cartório, pessoas maiores, capazes, em consenso, não têm filhos incapazes, não tem nenhum óbice. Essas pessoas com esses requisitos para a via extrajudicial têm interesse de agir para promover demanda judicial? Essa questão, ela é polemizada desde 2007, que foi quando a Lei 11.441 alterou o CPC então vigente para trazer a possibilidade da separação, do divórcio e também do inventário extrajudiciais. Então, a gente tem essa dúvida desde então, porque a gente sabe que o Poder Judiciário costuma ter uma visão defensiva em relação ao volume de processos. Então, muitas vezes, um olhar restritivo de acesso à justiça, um olhar muito exigente em termos de interesse de agir. Lembrando, né, interesse de agir, aquela condição da ação que vai envolver os aspectos de necessidade de ir a juízo e de adequação da via adequada. Então, essa é uma pergunta que nem deveria ser posta, ok, essa pergunta que eu fiz, né, se as partes têm os requisitos para uma via, se elas podem escolher a outra, nem deveria ser posta essa questão pelo seguinte: desde a alteração de 2007, que a Lei 11.441 fez, até hoje, o CPC 2015, é muito evidente na lei que as partes podem ir ao tabelionato de notas, elas podem escolher. Então, é muito incrível, né, que a gente ainda esteja com essas discussões até hoje. Eu me lembro até de fazer um artigo sobre isso, bom, desde 2007, eu acompanho o assunto e digo, e todo ano eu encontro pelo menos um acórdão de algum tribunal dizendo, tendo que dizer o óbvio. Por quê? Porque em primeira instância, muitos magistrados extinguem o processo, sem resolver é o seguinte: vocês, um casal jovem, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês poderiam ter ido no cartório. Bom, o fato é que eles não foram, né? Por que eles não foram? Isso não precisa ser discutido em juízo, ok? Eu me lembro que em 2007, 2008, quando isso começou, ele tem que explicar então porque ele foi na justiça, alguns juízes defendiam, dizendo que ele não tem dinheiro para pagar uma escritura, dizendo que ele tem interesse no segredo de justiça, que vai ser observado em cartório, né, judicial, né, enfim. E o que eu sempre entendi? Não, ele não tem que dizer nada, ele tem o acesso à justiça, é uma garantia constitucional fundamental. Programa Anuidade Zero, um benefício para você, advogado ou advogada de todo o país, que realiza transação nos estabelecimentos parceiros ou lojas virtuais participantes do programa. É fácil. Você compra e acumula pontos que podem ser convertidos em descontos no valor da sua anuidade. Quer entender como funciona? Acompanhe no vídeo. Vamos aprender a comprar e acumular pontos em lojas virtuais? É fácil, rápido e seguro. Em seu navegador Chrome ou Firefox, acesse a página anuidadezero.oab.org.br. O primeiro passo é clicar no botão Entrar e, em seguida, preencher os dados solicitados com seu CPF e senha. Com acesso liberado, você vai encontrar as lojas virtuais parceiras do programa. Antes de realizar sua compra, obtenha informações clicando no botão Consulte regras e condições. Leia atentamente os detalhes sobre a loja escolhida e confira os requisitos e exigências para acumular pontos. Feito isso, o próximo passo é clicar no banner de divulgação e aguardar ser redirecionado ao site da loja parceira, participante do programa Anuidade Zero, onde as compras deverão ser realizadas normalmente. Mas atenção, é recomendado que antes de iniciar qualquer compra, seu carrinho esteja vazio e outras abas do navegador fechadas. Para garantir que a compra seja reconhecida e pontuada, não utilize as setas de avanço e retorno do seu navegador. Além, claro, de não utilizar bloqueadores de anúncios nas suas configurações de internet. Uma vez que a compra for concluída e finalizada, ela será apresentada em sua conta como pontos pendentes em até 5 dias. Já a confirmação da transação será realizada em até 120 dias. Pacotes de viagem, reservas de hotéis, passagens aéreas e aluguel de carro podem ser validadas em até 90 dias após a utilização ou check-out. Consulte o regulamento e faça parte do programa Anuidade Zero.
Comprar, acumular e economizar nunca foi tão fácil. Participe! Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. Setembro Verde, momento de sensibilizar, mobilizar e promover a autonomia, a independência e a inclusão social das pessoas com deficiência. A celebração reforça que uma sociedade acessível e inclusiva tem que ser sustentável em todos os aspectos, e a OAB tem lutado diariamente na consolidação desse processo. Veja. A Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência está extremamente feliz pelo apoio que sempre recebeu da diretoria, do Conselho Federal da OAB, e não poderia ser diferente neste mês em que comemoramos o Setembro Verde. Na verdade, é uma campanha criada pelos movimentos nacionais das pessoas com deficiência, marcando o mês pela luta da inclusão da pessoa com deficiência, que acontece no dia 21 de setembro, e instituído, inclusive, oficialmente pela Lei Federal 11.133, de 14 de julho de 2005. É interessante notar que setembro foi escolhido também por ser o mês da primavera, dia 21 se celebra o Dia da Árvore. Então, tudo isso é usado como símbolo, como inspiração, para que se possa nascer também neste mês uma campanha de maior incentivo à cidadania e à participação das pessoas com deficiência em plenitude de igualdade e condições com as demais pessoas. A proposta de comemoração da data, na verdade, é promover a educação, a sensibilização, a mobilização no sentido da emancipação, da inclusão das pessoas com deficiência e, de modo ainda mais particular, dos advogados e das advogadas com deficiência. A comissão e, claro, a OAB Nacional acreditam que o aprendizado, a interlocução social sobre estas importantes questões que envolvem a deficiência, além de ampliar o respeito pela diversidade, gera também uma conscientização no sentido de que o reconhecimento deste segmento social como sujeito de direitos é de fundamental importância. E daí a obrigação que tem as nossas autoridades, que tem a nossa sociedade, no que diz respeito à remoção das barreiras, que, na verdade, é o que impede as pessoas com deficiência gozarem, na mais absoluta plenitude, os seus direitos. As barreiras arquitetônicas, as barreiras ambientais, na tecnologia, na comunicação, na informação, mas principalmente as barreiras atitudinais, o preconceito, a discriminação, o capacitismo, o estigma que tanto impede as pessoas com deficiência gozarem dos seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa iniciativa de celebração do Setembro Verde é na expectativa também de que as nossas autoridades, a sociedade, deem maior atenção aos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo Brasil na proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. E por isso é que a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência propôs, e a OAB Nacional também participa desta comemoração do Setembro Verde, realizando, inclusive, o nosso terceiro Fórum Nacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e uma campanha nacional pelas redes sociais da OAB Nacional de comemoração desse Dia Nacional, desse mês de luta da pessoa com deficiência, na expectativa de que uma maior conscientização sobre os seus direitos gere também políticas públicas, ações, programas concretos que possam permitir a maior acessibilidade, a inclusão e a concretização dos direitos deste importante segmento social. Já somos mais de 1.400.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo.
Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação, você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso Universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça de também acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil, é rápido. Tudo isso na palma da sua mão. O Conselho Federal da OAB apoia a PEC de autoria do deputado Marcelo Ramos, que soluciona precatórios federais. A PEC respeita o teto de gastos e, ao contrário de outros caminhos aventados, não culminará com o ajuizamento de ações questionando a sua validade. Acompanhe na entrevista. Primeiramente, é importante lembrar que a questão do teto de gastos ela tem um objetivo. O teto de gastos é para evitar se gastar mal os recursos públicos. No caso das decisões judiciais, já é uma determinação transitada em julgada que é uma das cláusulas que precisa ser respeitada da Constituição. Portanto, na verdade, o que nós entendemos é que os precatórios nem poderiam estar sujeitos ao teto de gastos, né? Quando foi feita a emenda constitucional que previu o teto de gastos, essa exclusão deveria ter sido feita. Nós estamos sendo acompanhados nesse entendimento por muitos juristas, inclusive economistas. Por quê? Porque o precatório, na verdade, ele não é previsível. Vários tribunais do Brasil, vários juízes diferentes determinam expedições de precatórios e que não há um controle objetivo do poder público que ele é vencido nas causas. Então, como colocar no teto de gastos uma despesa, primeiro, que não é controlável pelo poder público, né? Porque ela é uma condenação judicial contra ele, né? Quem condena é o judiciário. E segundo, porque ela não pode ser sujeita, você não pode submeter o poder judiciário ao teto de gastos do poder executivo, né? Porque senão você estaria tendo uma interferência clara entre os poderes, que é uma cláusula pétrea da Constituição. O que nós entendemos é que a emenda constitucional proposta pelo deputado Marcelo Ramos nada mais faz do que ajustar um equívoco da emenda constitucional anterior que previu o teto de gastos, né? O teto de gastos foi criado para regular despesas discricionárias, ou seja, o poder público possa fazer a seu bel prazer, e não no caso das despesas obrigatórias. E despesas obrigatórias não despesas de custeio ou de manutenção, mas despesas derivadas de condenações judiciais transitadas em julgado. Em qualquer sistema democrático, não se pode imaginar impor limite às condenações judiciais, para quem quer que seja, né? As condenações judiciais têm que estar livres para serem feitas pelo judiciário e cumpridas pelos demais poderes, inclusive pelos particulares. Então, o nosso entendimento é que a PEC nós estamos dando todo o apoio à PEC do deputado Marcelo Ramos, porque ela deixa clara essa questão, né? A não ser que, se não se fizer essa PEC, vai haver necessidade, talvez, de ir ao Supremo para declarar a parcial inconstitucionalidade da PEC, da emenda constitucional que fixou o teto de gastos, para liberar do teto de gastos os precatórios. Porque não é possível a gente imaginar que agora o Poder Judiciário vai ter que começar a regular a quantidade de processos que ele vai julgar, não é? Porque o Poder Executivo fixou um teto para cumprimento de decisão judicial. Isso acabaria, se viesse a ocorrer, liberando o poder público para fazer o que quisesse, porque ele poderia desapropriar bens, ele poderia parar de pagar funcionários, não dar reajustes, porque por mais que houvessem condenações judiciais no futuro, elas não seriam cumpridas, elas não teriam nenhum impacto do ponto de vista objetivo, né? Por quê? Porque essas dívidas estariam se acumulando no judiciário, mas jamais seriam pagas, né? Então, vamos permanecer nessa linha, né, de atuação, dando apoio ao deputado Marcelo Ramos, que propõe essa PEC, e não só isso, para fazer prevalecer o status, a importância do Poder Judiciário no sistema como um todo. A OAB Nacional e o SEBRAE Nacional
realizaram o primeiro evento da Maratona LGPD, os desafios na proteção de dados pessoais, para abordar os principais aspectos apresentados pela Lei Geral de Proteção de Dados e debater a aplicação da nova norma no âmbito das micro e pequenas empresas, nas relações de consumo e em outros aspectos do mundo corporativo. A LGPD ela não é uma norma prejudicial, muito pelo contrário. Ela traz para os negócios brasileiros uma perspectiva mais competitiva e traz também uma maior transparência. Ela melhora a tomada de decisões estratégicas e favoráveis para concretização de negócios e, nessa perspectiva também, ela só demanda, e aí eu digo só, mas eu compreendo que exige uma série, uma quantidade considerável de adequações de modelos de negócio. Bom, dentro dessa perspectiva, operadores do direito, pessoas que trabalham com o direito, sabem que existe uma previsão lá na lei, na LGPD, do artigo 55J, inciso 18, que nós teremos procedimentos simplificados para micro e pequenas empresas. Bom, nesse sentido, todos também têm acompanhado, acredito que a grande maioria que esteja acompanhando essa jornada agora, essa maratona, de que a ANPD está fazendo, justamente na feliz coincidência da data de hoje, uma audiência pública justamente sobre esse tema voltado para esse setor. O que nós temos em relação à LGPD é uma questão muito simples. Nós estamos agora numa era digital, demandas do século XXI. E com o avanço do século XXI e com essa aceleração que a gente teve praticamente de quase 10 anos em um que aconteceu com a pandemia, se você tem uma aceleração de modelos de negócio, você tem uma aceleração também de transparência e, consequentemente, nesse caso, uma transparência de tratamento de dados. É o que a gente chama no novo fenômeno da informática de uma nova autodeterminação informacional. O que seria isso? Cada pessoa tem direito aos seus dados digitais, né? Esse ainda é um conceito que está sendo muito explorado, é um conceito que está sendo muito debatido. Um dos pontos que foram acolhidos, que nós achamos interessante e viemos elogiar fortemente, é que ela ampliou para quem é o escopo dessa norma, onde ela coloca a definição de agente de tratamento de pequeno porte, não englobando apenas, como a nossa proposta inicial, com micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, mas também startups, pessoas jurídicas e sem fins lucrativos e entes despersonalizados. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!